É como eu digo à minha vizinha, para de colecionar cinzeiro de motel, senão o pessoal vai ficar sabendo que a senhora fuma. Os personagens marcantes que ele criou deixaram em segundo plano um longo drama pessoal que poucos brasileiros conhecem. Na TV, Chico Anísio confessou um único arrependimento em quase 80 anos de vida. Fumar, eu não fumaria. Porque fumar é realmente a pior coisa que a pessoa pode fazer por si mesma. Fumar é uma das grandes idiotices da vida. Ele começou aos 15 anos de idade. Naquela época, se não fumasse, não era homem, né? Se a pessoa não, se o cara não fumasse, era marica e tal. Então era meio que obrigatório, assim. Aos 51 teve um infarto. Foi quando descobriu que sofria de enfisema pulmonar, uma doença que destrói os pulmões aos poucos. Eles são formados por alvéolos que enchem e esvaziam durante a respiração, quando agredidos pelas 4.700 substâncias tóxicas presentes na fumaça do cigarro, podem perder a elasticidade e a vítima sente falta de ar. 3 anos e meio antes de morrer, o humorista se orgulhava de sua saúde ao se aproximar dos 80 anos. Eu sou zero em tudo na minha vida, Lolo, tudo. Minha pressão é 12/8, tenho 86 batidas, eu não tenho colesterol, não tenho açúcar no sangue. Meu pulmão é um desastre. Sim. Porque o cigarro acabou com ele. Eu tenho 40% do pulmão. O dramático é que o enfisema avança mesmo quando o fumante abandona o cigarro. Foi o caso de Chico Anísio. Com o passar do tempo aí ele já não conseguia mais caminhar uma quadra. Ele atravessava a rua, ele ficava cansado. Aí no final foi andando, aí para ir pro banheiro já ele ficava cansado. Uma coisa que ele falava que era horrível era tomar banho. Porque tomar banho, todo mundo que sofre enfisema fala que tomar banho é muito ruim, porque você faz muito movimento, né, pro banho, você precisa levantar os braços e tal, mexer os braços, Fica isso mais cansa. Então todo mundo fala que o banho é horrível. É um cansaço profundo. Cansaço. Então eu me lembro que quando ele acabava de tomar banho, ele sentava e eu ficava, e é agoniante, porque a gente quer ajudar, quer fazer alguma coisa e você não tem o que fazer. A esperança do humorista era viver tempo suficiente para fazer um tratamento com células-tronco. Porque o pulmão é feito de alvéolos e a célula-tronco faz novos alvéolos, ela pode mudar o meu pulmão. E voltar a ter aquele vigor, né? Eu não queria ter aquele mesmo vigor, não, eu queria 20% de melhora, já estava bom para mim. Porque eu uso cadeira de rodas em aeroporto. Eu ando 50 metros, estou cansado. Sim. Então, isso é um mal irreversível. Para quem viajava o Brasil fazendo shows, era quase uma tortura. As crises frequentes. Só num hospital lá do Rio de Janeiro, ele internou, enquanto eu fui casada com ele, 52 vezes. 52 vezes. 52 vezes. Outra doença atormentou Chico Anísio. Durante mais de 2 décadas, ele lutou contra a depressão. Eu tenho um psiquiatra há 24 anos. E se não fossem os remédios que a psiquiatria dá, se não fosse isso, eu não teria conseguido fazer 20% do que eu fiz. E o Chico era uma pessoa profundamente deprimida. Ele usava muito antidepressivo, ele fazia tratamento antidepressivo, ele usava muitos remédios, em função disso também. Então o cigarro levou ao enfisema que o deprimiu. Que o deprimiu, é óbvio. Por não poder respirar, por não poder produzir mais do que ele produzia. A válvula de escape, o humor,
era o trabalho dele, mas ele sofria de depressão, ele tinha problemas sérios de depressão. Nos meses finais de vida, Chico Anísio mal conseguia andar. Imagina, você não conseguir respirar, eu acho que... E ele tinha muito medo de morrer sufocado. Graças a Deus, assim, ainda... Ele partiu, o momento que ele partiu, ele estava em coma. Ele sofreu colapso de várias vértebras por causa da osteoporose, outra doença associada ao cigarro, que a falta de oxigênio no corpo acelera. Era um quadro triste. Era um quadro triste. Conviver com o Chico era uma alegria, porque o Chico era uma pessoa brilhante, inteligente, então ele fazia tudo para que nós que estivéssemos ao redor dele não sofrêssemos. A gente percebia isso. Ou que a gente sofresse o mínimo possível. Mas ele sofria muito. E não tinha como não sofrer junto com ele. Mas ele tentava amenizar com as tiradas inteligentes dele. A dona Constantina enfrenta hoje o que o Chico Anísio enfrentou, ela e outros 5 milhões de brasileiros. Nossa, é mesmo. É verdade. A senhora fumou muito? Eu fumei, olha, quando eu comecei a fumar, eu tinha 11 anos. Ó. Verdade. Depois de fumar por 60 anos, veio o diagnóstico. Hoje, dona Constantina passa mais de 20 horas por dia ligada ao cilindro de oxigênio. Olha como ela fica. Tem os tanques aqui. Mesmo assim, ela se cansa com as tarefas mais simples de casa. 2 vezes por semana, os funcionários de uma empresa fazem a troca dos cilindros. O lucro dos cigarros fica com a indústria, mas quem paga o tratamento dos danos é o Sistema Único de Saúde. Neste caso, cerca de R$20 mil por mês. O tratamento contínuo diminuiu, mas não eliminou as internações. Isso deixa a gente muito mal. Cansaço, falta de ar, o corpo fica imprestável. A sobrinha conseguiu parar de fumar recentemente. Antes, fugia dos alertas que aparecem nos maços de cigarro. Quando você olhava lá na carteira do cigarro? Eu não olhava. Aquelas fotos? Não olhava, eu sempre virava do outro lado, para mim não ver. Você levava a sério aquele alerta? Sim, por isso que eu não olhava, eu sempre virava, não deixava um maço de cigarro com a foto para cima, sempre para baixo. Com isso, ela evitou imagens como a de José Carlos. Ele é o alerta vivo dos maços de cigarro, em carne e osso. É um mal que é feito tão devagarinho, cada trago que você dá é tão devagarinho que você não sente os malefícios, ele vem devagarinho, aí é dissolvido, enquanto o cérebro consegue gerar uma defesa para aquele mal, ele vai aguentando. Quando não dá mais, ele aí solta, aí o mal acontece. Para ele, as consequências apareceram de repente, 20 anos depois dele ter se tornado dependente da nicotina. Quando foi um belo dia, eu fui tomar banho, aí fiquei observando. Eu tomava banho, eu enxugava os 2 pés, ficava lá quentinho, assim que enxugasse, e o outro levava 1 ou 2 horas depois. Eu falei, ué, um pé frio, um quente? Alguma coisa está acontecendo com esse pé, mas não tinha dor, não tinha nada. Foi o primeiro sinal? Primeiro sinal. Foram várias consultas médicas até que veio o diagnóstico sombrio. Quando eu cheguei na sala, ele olhou para mim, olhou pro meu dedo assim, falou assim, você fuma? Falei, fumo, doutor. Ele falou, se eu te internar hoje,
esse dedinho eu vou ter que amputar, porque ele está gangrenado. Assim, na lata. Na lata? Na lata. Isso foi no dia 7 de outubro de 81. Sério? Aí me internou naquele dia mesmo. E deu isso. Quando foi no dia 8, ele amputou o dedo. O dedo? O dedo. Não adiantou. A doença foi avançando. Para evitar que chegasse ao estômago, os médicos decidiram amputar toda a perna direita. José Carlos mergulhou em depressão. Buscou socorro no cigarro. Você voltou a fumar porque ficou com o trauma? Trauma, tristeza, me achava feio, mutilado, essas coisas, né? Fiquei com um complexo mesmo, não ia pra praia, não saía para alguns lugares que me observava muito, entendeu? Então isso aí eu descontei, voltei a fumar porque o cigarro me dava aquela... Voltou a fumar? Voltei a fumar. 2 anos depois, a doença reapareceu, desta vez na perna esquerda. Hoje, ele sabe, não fosse o cigarro, poderia ter preservado as 2 pernas, apesar da doença, a tromboangeite obliterante. O que ela conta? O que acontece nela? Ela cria trombos dentro da artéria com nicotina, impedindo a passagem sanguínea para a circulação, não leva o oxigênio para as células morrem. Mas é o seguinte, tem uma coisa, se você tiver a tromboangeite obliterante e não for fumante, você trata, ela se recupera, não amputa, não desenvolve. Como o Ministério da Saúde reconheceu nas embalagens que a doença dele foi causada pelo cigarro, José Carlos foi à justiça pedir indenização à fabricante dos cigarros que ele consumiu durante 2 décadas. A decisão do juiz, segundo ele, foi baseada no parecer de um perito que não era especialista na doença que ele teve e mais, foi indicado pela indústria. Aí o que ele botou na súmula dele? Que ele não poderia afirmar categoricamente que o que eu tive é uma tromboangeite obliterante por causa do cigarro. Mas por que ele não pôde afirmar categoricamente? Ele não é um angiologista, se ele afirmasse ele estava mentindo, entendeu? Então tudo isso é armação. Aí foi armando, o que acontece? O juiz entendeu e me condenou. Eu fui condenado pelo juiz por ter me envenenado com o cigarro da Souza Cruz. Isso mesmo, José Carlos foi condenado, teve de pagar as custas do processo. Participou de um documentário que denuncia um fato. Nunca na história da justiça brasileira a indústria do cigarro foi condenada pelos danos causados aos fumantes. Um argumento é recorrente nas sentenças. O produto é lícito, então ele pode ser livremente comercializado, então a pessoa pode comprar e a empresa não pode ser responsabilizada. Só que essa premissa ela não vale para nenhum outro produto, né? Vários produtos são legalizados e as empresas, quando esse produto causa dano para os seus consumidores, elas são responsabilizadas. Ativistas anti-tabaco dizem que a indústria investe pesado, encomendando pareceres de juristas. Ela também patrocina eventos jurídicos, né, com a participação aí de diversos ministros do STF, do STJ. José Carlos relembra que começou a fumar aos 15 anos, influenciado por uma propaganda que passava na TV. Uma mágoa muito grande, né? Eu embarquei nisso aí. Mas a idade do início da dependência não é considerada pela justiça. No Brasil, a média de idade é de 13 anos. Há pessoas vítimas que começaram a fumar com 10 anos. Então, que discernimento esse jovem, né, essa criança, adolescente, tem para falar, não, eu realmente causa câncer, causa doença cardiovascular, então eu não vou fumar porque eu não... Né, ele não tem toda essa informação. E a indústria busca os novos clientes justamente na fase em que eles são mais vulneráveis. José Carlos gostaria de organizar um museu com as fotos dos brasileiros que morrem de
doenças relacionadas ao cigarro são 200 mil por ano. Todos vítimas da dependência da nicotina, que no caso de José Carlos chegou ao extremo. Mesmo com as dores de uma amputação, ele trocava analgésicos por cigarros para fumar escondido no hospital. Você ia fumar no necrotério? Necrotério. Porque ali ninguém ia, era eu sossegado, ninguém me repreendia, não passava médico, não ia ninguém. Tamanho domínio da nicotina sobre você? Voltava para a enfermaria sentindo a dor, que é a queimação, mas a dor psicológica tranquila, não estava sentindo. Ela era muito mais dolorosa do que a outra. É uma dor psicológica mesmo, é uma dependência química.